Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda de volta ao nosso programa. Obrigada. Vamos falar sobre um tema muito legal aqui, porque eu acho que, como eu falei no início do programa, né? Nós temos que criar novos hábitos, novos ares para sair da mesmice, não é? É verdade. Olha, como é que a gente poderia dar ideia para quem está nos acompanhando sobre... a gente vê que o país está passando por uma crise muito difícil, muitas pessoas desempregadas, tentando até, muitas vezes, iniciar um negócio ou pegar um negócio em casa mesmo para fazer, os famosos home offices. Como é que a gente pode dar uma ideia para as pessoas de sucesso, de realização e de profissionalismo, hein? As pessoas se veem num cenário muito diferente, porque quando você trabalha numa empresa, quando o país estava bem, quando a situação estava boa, as pessoas tinham certa segurança, era muito mais fácil de se conseguir emprego, era muito mais fácil de se conseguir vender as coisas, era muito mais fácil de se ter uma empresa, se conseguir vender. Só que hoje o cenário é diferente. Então, o esforço que antes você fazia, por exemplo, para vender, vamos supor, um corretor de imóveis para vender uma casa, ele tem que fazer muito mais esforço para lidar com isso. É verdade. Então, os profissionais estão tendo que se adaptar para abrir as suas empresas. Muitas pessoas abrem empresas porque realmente ficaram fora do mercado corporativo, porque não estão mais com um trabalho formal e se veem com a necessidade de abrir uma empresa, sem ter aquela veia empreendedora, às vezes sem saber muitas informações, começam meio perdidos, meio tateando. E é importante saber que quando você abre uma empresa, você precisa ter um domínio de várias áreas. Você fazer só bem o que é o destino final do seu negócio, por exemplo, uma pessoa que faz que é um personal trainer, que dá aula de esportes, ele saber que ele vai ter que dominar várias outras áreas para que o negócio dele dê certo, para que ele vai ter que aprender a fazer marketing, ele vai ter que aprender a atender bem o cliente dele, o que antes, talvez se ele trabalhasse numa academia, era responsabilidade de outras pessoas, ele vai ter que entender que ele precisa aprender, que ele precisa se profissionalizar para o negócio dele dar certo e ele conseguir passar por essa crise e ter sucesso na empresa dele. Uhum. Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo agora, ela está ouvindo a gente conversar aqui e ela está pensando assim, olha, eu quero fazer tudo isso que ela está falando, né? Eu preciso ouvir o que a Vivian está dizendo, afinal de contas, ela tem qualificação para nos orientar. Agora, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que perde o emprego começar um negócio próprio, e por quê? É difícil porque geralmente as pessoas não começam um negócio próprio logo de cara. As pessoas esperam ter um esgotamento de recursos. A pessoa geralmente chega no último minuto e é a necessidade, eu tenho que criar agora, eu tenho que criar um negócio agora e ganhar dinheiro agora. Imediatista, né? Imediatista e ao mesmo tempo um negócio, ele tem um tempo de amadurecimento, ele tem um tempo que você vai fazer um investimento, que você vai testar algumas coisas e não vão dar certo e que você vai receber esse retorno depois. Então as pessoas, assim, quem saiu do mercado de trabalho não imaginou talvez que fosse ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho. E aí as pessoas acabam demorando, tomando essa como uma última providência. Então, na verdade, tem que ser feito um planejamento, olha, isso é um planejamento que tinha que ser feito lá atrás, estou trabalhando, estou com salário, está tudo certo, ter uma reserva para emergências, para se preparar para esse momento. O que a maioria das pessoas não faz, o que às vezes é difícil fazer, ou que o salário não estava bom o suficiente para que as pessoas conseguissem fazer essa reserva. E aí, quando elas se veem sem emprego, sem renda nenhuma, elas precisam ter uma ação, uma atitude rápida para poder resolver o problema. E aí elas partem para o empreendedorismo. É ótimo, porque no empreendedorismo ela assume a responsabilidade pelo retorno financeiro que ela precisa, que ela quer e que ela precisa ter. Mas ele precisa se preparar, ele precisa ir menos afobado, com menos sede ao pote e fazer uma estratégia para que ele consiga ser bem-sucedido. No caso do fracasso, qual que são as principais atribuições para ele? Seria a escolha do negócio? Seria a falta de criatividade? Ou mesmo seria essa questão do imediatismo? Eu acho que o imediatismo e assim, saber que mesmo com o negócio dando certo, ele tem coisas que não deram errado ao longo do caminho. Ele tem, se você está bem no seu negócio, se você tem um negócio que prospera, não quer dizer que você teve um crescimento linear e que tudo que você fez funcionou. É que você soube lidar com os fracassos e transpor esses obstáculos para poder conseguir o que você quer.
os fracassos a gente vai ter. As empresas grandes sabem disso, as empresas grandes se preparam para isso. A gente pega, por exemplo, o Google, que testa todas as estratégias que ele faz uma versão beta. E tem coisas que a gente vê entrar e não vê funcionar. E é uma empresa de bilhões de dólares que se dá ao trabalho de testar e fracassar em alguma coisa. Por que a gente, como empreendedor pequeno, vai testar e vai achar que tudo vai dar certo? Pois é. E acaba desistindo no primeiro obstáculo, não é Muita gente acaba desistindo no primeiro obstáculo ou colocando a empresa como uma segunda opção. Falando, eu estou aqui, eu tenho uma empresa, mas se eu arrumar um emprego amanhã, eu vou para esse emprego e essa empresa que eu tenho, não quero mais. Bom, então para quem está nos acompanhando, qual que seria a sua dica de bons hábitos e hábitos que a gente deveria deixar de lado para a gente dar esse upgrade aí na vida das pessoas? É bem particular, porque assim, tem pessoas, todo mundo tem bons hábitos e maus hábitos. Tá. O importante é que os maus hábitos não atrapalhem com que a gente consiga os nossos objetivos. Tá. Se eu tenho um objetivo de comprar um carro e eu estou guardando dinheiro para isso, e eu tenho o hábito de ir ao shopping e gastar dinheiro com outras coisas, esse mau hábito está fazendo com que eu não alcance o meu objetivo. Então, é importante verificar quais hábitos são ruins na sua vida e se propor a mudá-los. O que não é fácil, o que leva tempo e geralmente tem que ser feito um de cada vez, que é o que as pessoas não fazem. Por exemplo, a gente acorda segunda-feira e fala assim, hoje eu vou fazer dieta, hoje eu vou fazer atividade física, hoje eu vou ser produtivo no meu trabalho, hoje eu vou arrumar minha casa, hoje eu vou fazer tudo, sendo que elas não estão acostumadas a ter esse nível de produtividade. E aí o que acontece? O nosso corpo se cansa, o nosso cérebro se cansa, porque são muitas coisas que estão fora da nossa rotina. E aí a gente acaba desistindo de tudo de uma vez. Pois é, né? Eu percebo que isso é uma grande realidade. As pessoas realmente querem fazer tudo de uma vez só. É né? verdade. Não querem fazer a coisa planejadamente, devagarzinho, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. É verdade. Agora, uma pergunta relacionada a tudo isso que nós estamos conversando é a questão do medo de errar, né? Eu acho que o medo de errar é algo que, infelizmente, as pessoas, elas colocam à frente de tudo até da criatividade. Por que as pessoas não se permitem, por exemplo, ousar e fazer algo que tem excelência em fazer, de repente que até faziam na empresa e podem fazer no negócio próprio, e deixam com que esse medo atinja as pessoas? Por quê? A gente fica com aquela sensação de que tudo tem que estar perfeito. Depois que eu fizer esse curso, a minha vida vai ser melhor. Depois que eu fizer esse curso, eu vou ser bom no meu trabalho. E eu ouvi uma frase uma vez, uma primeira coach que eu conversei, ela falou, feito é melhor do que perfeito. A gente não tem coragem porque a gente tem medo de não ser aprovado, medo de não ser bom o bastante. A gente acha que o próximo passo que a gente der vai ser o melhor passo, vai ser a melhor atitude que a gente vai tomar. E, na verdade, é aquilo que eu falei, a gente está pronto. O que a gente tem é que testar e adequar a nossa atitude, o nosso hábito, a nossa empresa, as coisas que a gente precisa para fazer isso funcionar. Quer dizer, a pessoa trava pelo medo, inclusive, do fracasso. Exatamente. Como que eu vou me terrível. sentir, como que as pessoas vão me olhar depois disso, depois desse fracasso? Ela já antevê o fracasso. Ó, daqui a pouco a gente vai continuar a conversa que está muito boa. Bom, vamos continuar com esse papo que agora eu já estou cheiroso com o Risotex. Olha, tem muitas questões chegando aqui, você pode fazer a sua pergunta também, gente. 11 95033 6870. Olha, eu queria fazer uma pergunta que as pessoas que acompanham a gente pela internet, pelas redes sociais, eles sabiam que você vinha e já foram passando, então a gente vai preparando aqui. A gente estava falando sobre a questão do imediatismo. Outra questão importante também que eu queria ouvir a sua opinião é a respeito da harmonia entre o lar e o trabalho quando nós trabalhamos assim de maneira autônoma. Muitas vezes há uma confusão dos dois ambientes. Como que a gente faz para evitar esse tipo de conflito? O ideal é tentar criar pelo menos alguma separação física, alguma separação de horário. Eu trabalhei home office durante muito tempo, funcionou. É lógico que tem alguns momentos em que você fica trabalhando demais ou sentindo mal por estar em casa. Então, é o ideal você criar uma rotina realmente. Tem gente que fala, home office é bom porque dá para trabalhar de pijama. Não trabalhe de pijama. Mas é o costume, não é? É o costume, só que aí você não sente que você está trabalhando. O ato de se arrumar, de se vestir para trabalhar, também é uma
coisa que faz com que a gente entre no clima realmente do trabalho. Tá. Então, quem tem que fazer o home office, criar horários, fala assim, ó, de tal hora a tal hora, eu vou precisar trabalhar, então eu tenho que estar pronto para isso. Olha, tal hora eu não vou trabalhar. É realmente criar algum tipo de separação para conseguir administrar bem esse trabalho. Uhum. Quer dizer, as pessoas têm que se sentir trabalhando, é isso que você está querendo dizer. Claro, não precisa vestir um terno, não, de maneira mas pôr nenhuma. uma roupa, aí você senta, você fala, bom, agora eu não vou atender a minha casa. Tem um horário para acordar, tem um horário para dormir, um horário para as coisas da casa. Cai em duas dificuldades, ou trabalha demais ou trabalha de menos. Então, saber realmente dosar, saber distribuir melhor essa carga de trabalho no home office. Tá. Uma das perguntas dos telespectadores. Olha, boa noite, Fábio. Boa noite, Vivian. O meu marido tem um negócio próprio que ainda não conseguiu gerar renda. E eu fiquei desempregada e a minha renda é que mantinha as despesas da casa. Eu sempre tive a educação de ter emprego e tenho dificuldade de viver na instabilidade do negócio próprio. A minha pergunta é, se eu devo arriscar e investir no negócio do meu marido e aplicar os meus conhecimentos no nosso próprio negócio, ao invés de procurar um emprego ou continuar procurando um emprego? Olha, é muito difícil. A gente sempre pergunta para os clientes qual que é o valor mais importante que ele tem na vida dele. Por exemplo, para ela, provavelmente, o valor de segurança, de estar num trabalho e receber um salário no final do mês é muito importante. Por isso que ela tem essa preferência pelo emprego formal. Tá. Na verdade, é uma segurança que, na verdade, não existe. Porque se a empresa não estiver dando lucro, se a gente não estiver sendo produtivo no nosso trabalho, a empresa vai acabar demitindo a gente. Então, é uma segurança que a gente enxerga, mas, na verdade, ela não existe. O que ela tem que fazer é decidir e verificar se dentro do trabalho dela, se ela vai conseguir trabalhar com o marido dela, se ela vai conseguir, se o conhecimento que ela tem realmente é determinante para o negócio, nada impede dela aplicar os conhecimentos dela colocar tudo aquilo que ela precisa no trabalho do marido e, ao mesmo tempo, continuar procurando uma colocação, entendeu? Porque já que o marido dela tem isso como primeira fonte de renda e ela está ali e pode ajudar, mesmo que ela encontre outro emprego, os conhecimentos dela com certeza vão ser muito úteis para a firma do marido. Isso sem dúvida. Entendi. Olha, eu preciso mandar um beijo aqui, dá licença um minutinho. Boa noite, Fábio. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Tenho um carinho muito grande, até pela nossa querida chapecoense lá, né? A Fátima Jordan, que está conosco, está pedindo um beijo para ela e para a família. Ó, beijo para vocês, viu? Eu queria fazer uma pergunta relacionada à questão de mudança de negócios. Às vezes a pessoa trabalhou com um determinado tipo de negócio durante toda a vida e agora nesses cortes que tivemos recentes, ela foi uma das pessoas que perdeu o emprego. E talvez ela tenha muita vontade de trabalhar. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que sempre trabalhou em escritório, com negócios e de repente quer abrir algo relacionado à alimentação. É saudável uma mudança assim radical? Ela é saudável e acontece com muita frequência. Verdade? Com a minha mãe aconteceu. A minha mãe é uma pessoa que trabalhava, ela é formada em Direito e hoje ela trabalha com alimentação. Olha São coisas só. totalmente diferentes. Só que esse período de transição, nós temos que observar que provavelmente a pessoa tem que se dispor a começar do zero. Porque quando você trabalha numa determinada profissão, você já tem um desenvolvimento, uma experiência, uma autoridade naquele assunto. Coisa que você vai começar a adquirir na nova profissão que você está se encaminhando para fazer. Então, assim, você tem que estar preparado realmente para voltar, dar alguns passos para trás, para você trabalhar naquilo que você quer ou naquilo que você precisa. Entendi. Agora, é necessário ter algum tipo de cautela no sentido de, por exemplo, não investir tudo de uma vez ou não investir tudo de uma pesquisar vez, o mercado? Ou tem algumas pessoas também que têm uma reserva financeira e procuram, por exemplo, uma franquia, eu vou abrir um negócio e vou colocar pessoas para trabalhar para mim, sem saber como aquele negócio funciona, sem saber administrar, sem saber manipular, achando que outras pessoas vão resolver o problema para ela. Quando a gente sabe que isso não é verdade, que ela vai precisar colocar a mão na massa, que ela vai precisar saber de perto como funciona o negócio para poder fazer dar certo. Aquela história do
olho do dono que engorda o gado. É verdade? É muito verdade, porque assim, você não pode não saber, você não pode assim jogar na mão de outras pessoas, essas pessoas vão trabalhar e vão me dar lucro. Se você não for colocar a mão ali, se você não souber analisar o que está dando errado, você vai ver o seu negócio ir por água abaixo sem você nem perceber. Por exemplo, aquela pessoa que quer ter um restaurante, ela precisa saber pelo menos cozinhar o básico, como é que funciona, né? Compras e tal. Porque senão ela fala assim, ó, tá aqui a chave do restaurante, nunca mais eu apareço. Quando ela voltar vai ser um desastre. Eu falo muito isso, principalmente para quem faz franquia, por exemplo, que a pessoa gasta, sei lá, 1 milhão, 500 mil para poder comprar uma franquia e toda a responsabilidade, o sucesso da franquia dele está ali naquele caixa de 20 anos que ele contratou e não está nem prestando atenção. Porque se aquela pessoa não for boa para o negócio dele, se tratar mal os clientes, se não vender bem, todo aquele investimento que ele fez, ele não vai conseguir ter um retorno. Ele vai acabar perdendo dinheiro porque ele não está prestando atenção ali naquela linha de frente que é muito importante para o negócio. Então, tem que saber colocar a mão na massa, tem que estar presente, não dá para deixar aquela história de dono que chega quando está abrindo e volta quando está fechando. Ou não existe, isso não existe. Né? É. Boa noite, Fábio e Vivian. Eu sou o Jair, eu tenho vontade de ter o meu próprio negócio, mas minha esposa é muito insegura. Como que eu faço para ganhar a confiança dela? Acho que fazer um planejamento legal, conversar certinho com a sua esposa, fazendo com que o negócio que você quer montar fique bem estruturado, que você saiba dizer para ela que solução que você vai oferecer para o seu cliente, como que a sua empresa vai se pagar, que tem pessoas interessadas no produto ou no serviço que você vai oferecer e fazer um planejamento em cima disso. Acho que é o principal. Vamos responder agora a pergunta da Juliana. Ela é de Patos, Minas Gerais. Um beijo para vocês aí, povo bonito, povo mineiro. Olha, ela diz assim, Fábio, eu perdi o meu emprego e hoje me especializei na área de beleza. Um salão. Não é minha área, não tenho experiência, mas estou me dando melhor e conseguindo atingir as minhas expectativas. Tem alguma dica para Juliana? Tenho. Juliana, você está num mercado que provavelmente você tem muitos concorrentes. Então, procura o seu diferencial, aquela coisa que você faz diferente de todo mundo e coloca isso e conta isso para o mundo, porque é muito importante você se destacar no seu mercado. Olha só que bacana aqui, a Viviane está dizendo que ela é de Brasópolis, Minas Gerais. Ela diz que tem um negócio próprio já há uns 3 anos. E ela fala assim, Fábio, pergunta, será que está na hora de eu fazer um empréstimo para expandir o meu negócio? Empréstimo? Vamos perguntar. Do meu negócio é melhor continuar sendo um microempreendedor, já que está dando para tocar do jeito que está? Olha, nesse momento tem que ser analisado como que está o seu negócio a fundo. Às vezes nós estamos num momento de crise, mas o seu negócio está em expansão. Então, não cabe a gente aqui julgar como que está o seu momento financeiro. Mas se você está na dúvida, se você não está com faturamento legal, se o mercado não está pedindo essa expansão, não é o momento de fazer isso. Até porque nós estamos passando por uma crise financeira muito grande, exatamente, juros muito altos. Exatamente. Não é? Uhum. Olha, tem muita gente agradecendo pelo tema. Que bom que vocês estão gostando. Oi, Fábio, eu sou Bruno de Fortaleza, Ceará. Eu estou desempregado há 3 anos, viu, Vivian? Eu tenho uma moto e tenho vontade de trabalhar com serviços de moto entregas, mas não sei por onde começar. O que eu faço? Acho que procurar instituições... De onde que ele é? Ih, perdi aqui. Calma lá que eu acho. Aqui em São Paulo tem o Sebrae, eu não sei perto dele quais instituições. Ele é de Fortaleza, no Ceará. Isso. Procurar principalmente a legislação, porque como motoboy tem várias coisas que você precisa se preocupar, tem seguro, prestar uma segurança para a empresa que você vai atender. Então, procurar realmente uma legislação para você ficar seguro, para o cliente que você atender ficar seguro, para você trabalhar com isso. Mas é muito interessante. Nesse caso desse telespectador, é bom ele ser MEI, né, microempreendedor individual? Tem que verificar se a categoria dele permite esse tipo de serviço. Entendi. Ok. Quer dizer, precisa ver se encaixa, não é? Isso. Ok. Muito bem. Olha só quanta gente perguntando aqui. Deixa eu ver se eu acho aquela pergunta lá. Enquanto eu vou procurar a pergunta, eu queria perguntar para você sobre a questão da terceirização. Por exemplo, empresas, eu consigo montar uma empresa de terceirização
e ter sucesso, por onde que eu começo se eu quiser trabalhar com a terceirização? Nós ouvimos tanto falar sobre terceirização, então, de repente, algum serviço de limpeza, que se contrata, por exemplo, uma empresa de limpeza, enfim, nesse setor de terceirização, eu consigo ter sucesso e começo por onde? Na verdade, tem que verificar qual tipo de serviço você quer oferecer e se há uma demanda do mercado. Principalmente, por exemplo, tem uma lei da terceirização que está entrando, se essa lei for aprovada, se ela não for. Se ela for, por exemplo, é um mercado novo que se abre, que aí vão outras empresas, outros tipos de serviços vão poder ser terceirizados. Então, descobrir qual é a vantagem que você pode oferecer para a empresa de redução de custos, que tipo de empresa você pode atender, com qual produto você lida melhor, porque é aquilo que a gente conversou. Se a pessoa quer abrir uma empresa de limpeza, ela tem que ter uma noção de como funciona, por exemplo, uma empresa, as limpezas dentro da empresa. Então, ela tem que se informar sobre o negócio que ela quer abrir, descobrir se o mercado tem uma demanda e fazer todos os preparativos, o planejamento para poder abrir. Tá. Nós temos 1 minuto para encerrar. E o Jailton, de Feira de Santana, na Bahia. Um beijo para vocês na Bahia. Tô com vontade de voltar aí. Vai demorar um pouquinho, mas nas férias eu volto aí, viu? Ele está perguntando o que você tem a dizer, Vivian, sobre os negócios de grande sazonalidade, por exemplo, Natal, enfim, esses momentos específicos do ano. Para esses momentos, é bom você, se você tem uma empresa que trabalha só com esse período, se preparar financeiramente para, assim, faturar bastante nesse período e conseguir ter uma redução, conseguir aguentar firme nos outros meses e criar outros produtos sazonais, criar produtos para as outras datas. Antigamente, a gente tinha só panetone, chocotone, hoje em dia a gente tem Colomba Pascal, bolos de não sei o quê, que são uma forma de poder driblar essa sazonalidade. E também, para as pessoas, por exemplo, que trabalham na praia, que só tem aquele movimento no verão. Então, no inverno, prestar um serviço diferenciado, chamar os clientes para poder estarem lá naquele momento que não tem ninguém, para o diferencial ser realmente não ter muita gente, para quem quer buscar sossego, para quem quer fazer uma coisa diferente. Então, buscar maneiras de contornar isso daí para poder conseguir ter mais retorno financeiro nesses períodos em que não tem tanto movimento. Que papo gostoso, Vivian, não dá vontade de terminar, não. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço.